Boa noite, telespectadores e telespectadoras da TV Rio Branco, Cultura HD 8.1. Hoje é realmente uma noite especial em que nós vamos debater o cinema brasileiro com os mais importantes cineastas do Acre. Faltou um, que pena. Mas eu vou fazer um breve intervalo e voltarei já já. 67 nós se casamos, no dia 3 de junho. Aí lá você vai ter, boa de ter menino, que é uma coisa, todo ano era um menino, todo ano era um menino. E tive até de 2, de gêmeo, casal. 8 filhos, 5 mulheres e 3 homens. Chamava-se Vista Alegre, no tempo que eu morava lá. Chamava-se Vista Alegre, era dos Vicente, do meu pai, mas dos irmãos dele. Era nosso mesmo. Lá em Feijó, no Rio Envira. No Rio Envira de Feijó. Subindo, passando do rio, do Seringal Canadá, que chamava, outro chamava o Japão. Mas ficou registrado por Canadá, o Seringalzão, que era doutor, metida doutor, todo mundo que adoecia corria para lá para o Canadá, o doutor Heraldo, o doutor Gilberto, cuidava da gente. Graças a Deus não morreu ninguém. Eles entendiam qualquer coisa. Porque as pessoas cortam seringa, as pessoas botam roçada, as pessoas derrubam, tá canal a praia está embaixo e aqui naquele barranco é só tacana e outros matos, embaúba, essas coisas. Aí o camarada corta aquela tacana todinha, aí faz plantio lá dentro também e bota roçado e faz tudo. Aí passa fome, passa barriga cheia, passa tudo, mas nós, graças a Deus, não passava fome não, que nós não pagava renda para ninguém, o seringal era nosso, dos meus pais, dos meus tios. Mas eu via muita gente passar necessidade, outros não passavam. A vida é assim mesmo, né? O camarada do trabalhador, ele não passa fome nem aperto. É a cobra grande que a gente chama piraíba, chamava para lá piraíba. Se caísse dentro de um remanso, que ela gosta de ver desde remanso, caísse dentro de um remanso, eu garanto que não voltava mais não, não vi não. As onças esturravam bem pertinho da casa da gente também. Chega a tremer o chão. Ah, meu Deus, papai, o senhor escutou? Aí o papai dizia, eu escutei, menina, cuidado. Aí, fala, meu Deus, a onça. Deus me livre, uma mudança muito grande. Uma mudança muito grande. Uma parte para bom e a maior parte para ruim. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação de Controle Epidemiológico, promoveu na Praça da Revolução, durante o feriado prolongado de 15 a 19 do corrente, um mutirão que ofereceu vacinas para o público de todas as Então, essa é uma estratégia que a Secretaria Municipal de Saúde está adotando com o objetivo de atualizar a situação vacinal da população. Então, é um momento para aquelas pessoas que não conseguem ir à unidade de saúde durante o dia, tem essa possibilidade de vir à noite, aqui na praça, fazer atualização da caderneta de vacina. Então, crianças, adultos, nós estamos atualizando Covid, todas as doses, também vacina para crianças e adultos da Covid, sarampo, influenza. Então, é esse momento que a família vem e aproveita e faz essa atualização vacinal de toda a família. Os séculos 17 e 18 foram marcados por grandes descobertas tecnológicas e científicas. Primeiro, um longo período de estudos até se chegar à fotografia. Pronta a fotografia, a grande pergunta era como fazer para que a gente tenha uma imagem em movimento. Aconteceram outro longo período de pesquisas, experimentos, até que se chegaram à lanterna mágica
e depois As Sombras Chinesas, dois espetáculos que contribuíram para que mais tarde, em 1895, os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière apresentassem num café em Paris o primeiro cinematógrafo já apresentando imagens em movimento numa sessão memorável, e em seguida chega ao Rio de Janeiro e depois em São Paulo. Assim começa a grande jornada do cinema brasileiro. Eu, como presidente da Associação Acreana de Cinema, quero aqui, neste dia memorável, neste período memorável, parabenizar a todos os produtores do cinema brasileiro, né, especificamente o cinema acreano. O cinema feito no Brasil, eu acho que desde sempre é um cinema muito diverso, né, e um cinema de resistência. Acho que fazer cinema no Brasil, ainda mais nos tempos atuais, né, é um cinema de resistência. E quando a gente pensa em cinema brasileiro, a gente pode pensar nos diversos cinemas brasileiros, né? Desde o cinema das grandes produções, lá da Globo Filmes e outros, até o cinema que é feito nas aldeias indígenas, que é feito aqui no Acre desde a década de 70, né? O cinema que é feito nas comunidades, nas periferias deste Brasil, né? Um cinema brasileiro que sempre se destacou internacionalmente, né? Desde a Palma de Ouro em Cannes, com Pagador de Promessa, e atualmente o cinema brasileiro tem um prestígio internacional muito grande, e penso que né, os cidadãos brasileiros precisam assistir mais filmes brasileiros, que tem muita coisa boa que já foi feita e que continua sendo feita aqui no Brasil. E o cinema brasileiro, ele tem uma característica que é de ser, de certa forma, nacionalista. Nacionalista não porque defenda qualquer ideologia, mas porque ele se volta para questões que são do Brasil, da nação, das formas de representação do povo, enfim, né? E esse cinema brasileiro, ele é profundo, ele é um cinema profundo, porque ele não é simplesmente um cinema de entretenimento, né? Mas ele é também um cinema que reflete a realidade dos locais e das regiões, enfim, do código. Eu quero começar falando do cinema clássico. O cinema clássico, ele era produzido pelas grandes empresas com muita grana, que pagava engenheiros, fazia grandes estúdios para fazer cenas internas, cenas externas, fazia cidade cinematográfica. Era muito dinheiro que gastavam, pagavam pessoas para fazer texto, pagavam figurante. Então aí nasceu o cinema novo como forma de protesto. O cinema clássico, ele gastava, vamos supor, na época uns 30 milhões de reais, 30 milhões de cruzeiro, que era na época do cruzeiro, enquanto o cinema novo gastava 1 milhão de cruzeiro. Então aí já está a diferença. Então nasceu como uma forma de protesto. O cinema novo nasceu na França e não precisava de muita coisa para fazer o cinema novo. Bastava uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. A pessoa gravava, já levava o que ele tinha na cabeça, a ideia que ele tinha na cabeça, o que ia passar para a pessoa que estava assistindo. Não tinha esse negócio de um enquadramento, enquadra aqui, enquadra acolá, não. Foi assim que começou o cinema novo com Nelson Pereira dos Santos e depois com Glauber Rocha. Nos anos 60, o cinema brasileiro era uma febre nacional. As pessoas faziam filas, porque o cinema estava no auge. O cinema brasileiro revelou atrizes maravilhosas, atores, diretores e escritores. Aí, quando passou até os anos 70, mais ou menos, aí já começou a perseguição, as pessoas criando leis, as pessoas perseguindo os diretores, os escritores, os atores. A gente já não tinha mais a livre expressão de falar de cinema, de cultura. Não tinha
a livre vontade de pensar, já tinha proibição. Teve diretor que enterrou até filmes no fundo do quintal. O cinema, para não ser ele preso. não é só uma arte em si, mas ele é um elemento extremamente importante na formação intelectual do cidadão brasileiro. É através do cinema que nós compreendemos aspectos da formação intelectual e cultural do povo brasileiro. É o cinema que traz as linguagens de uma determinada época. Se você assistir um documentário dos anos 70 e dos anos 80, você vai perceber como a juventude conversava, qual era a linguagem dessa juventude dos anos 70 e dos anos 80. Quando você olha um documentário ou uma produção cinematográfica realizado nos anos 70, 80 ou 90, você vai perceber como eram as questões dos aspectos geográficos e do espaço geográfico propriamente dito da nossa região. Se a gente pegar as produções cinematográficas produzidas pelo Adalberto Queiroz e o Teixeirinha e o Antônio Evangelista nos anos 70, a gente vai perceber o quanto a cidade O cinema brasileiro, mudou. ele sempre dialogou com o seu momento histórico, né? Seja o ciclo do cinema novo, que naquele momento trazia a seca, trazia o Nordeste, também questionava o período de ditadura militar que a gente via no Brasil, né? O cinema marginal, da mesma maneira, de uma forma mais debochada, estava ali se contrapondo, né, com o peso político que a gente vivia em tempos de ditadura, né? Atualmente a gente vê também um cinema que surge aí das periferias, né? Um cinema feito por mulheres, um cinema muito pulsante, que dialoga com esse momento duro, né, que o Brasil também está vivendo. Então, acho que o cinema brasileiro, ele é sempre muito atuante, né? E produziu obras belíssimas, né? Como Terra em Transe, do Robert Rocha, né? Macunaíma, que eu acho que a gente pensando na história do cinema, são filmes que a gente não pode deixar de pensar, né? Terra Estrangeira, mais recente, que trouxe aí um pouco da crise no período de recessão ali da era Collor, né? E atualmente tem surgido coisas muito, muito incríveis, né? Centro-Sul, que é o espaço, né, cultural, industrial, onde o cinema poderia mais circular, né, em termos de produção, né. O cinema brasileiro, ele sempre foi assim um discriminado. Se discriminava o cinema brasileiro até pelo som, que dizia que filme brasileiro, o som não presta. Enfim, eram questões tecnológicas e tal, que isso, mesmo depois que essa questão de tecnologia foi sanado, né? Os equipamentos eram os mesmos, de tudo quanto é lugar do mundo, né? Ainda tinha esse preconceito. Só que o cinema brasileiro, como o cinema do mundo inteiro, sabe, ele evoluiu tecnologicamente, né? E além da linguagem, que o cinema hoje está em todos os meios de comunicação, né? Do celular, a grande tela, a formas de exibições aí bastante diversos, né? Vem de 16, 18, 16, 35, 70, digital, 2K, 4K, enfim. Existe um desenvolvimento tecnológico que coloca o produto no mesmo patamar de qualquer produto do mundo, né? E ainda mais que como é um cinema que volta-se para a sua realidade, né? Ele também traz, sabe, contribuições filosóficas, históricas, sociológicas, sabe, sobre o mundo, do mundo que eu falo é o Brasil, falando de cinema brasileiro, né? Em um patamar que hoje em dia está igual a qualquer lugar do mundo. O mundo hoje, e o Brasil, faz cinema com a mesma qualidade técnica em qualquer lugar. Questão de dinheiro, Hollywood,
né? Hollywood faz filme com milhões ou bilhões, porque o negócio deles é o mercado, né? É vender aquele entretenimento para obter lucro. Está todo mundo acostumado com o produto, com o enlatado, com aquela coisa que cinema, televisão, TikTok, enfim, o YouTube. Todos esses são espaços de exibição de uma forma cinematográfica. Ele foi muito criticado na época do surgimento, né, do cinema novo. As pessoas diziam que era um lixo, mas hoje não. Hoje o cinema ele trouxe mais, tem mais respeito, as pessoas estão respeitando mais. Ele é respeitado não só no Brasil, mas como no exterior também, né? Ele trouxe uma linguagem diferente daquilo que eles pensavam lá atrás. Hoje eles estão vendo que não era bem assim o que eles pensavam. Então hoje o cinema ele está mais respeitado. Com a 16 fotogramas por segundo, era assim que eram as câmeras. Essa tecnologia evoluiu depois para 18 fotogramas por segundo e finalmente se chegou à conclusão que rodado a 24 fotogramas por segundo, o cinema estaria atingindo o seu ideal de movimentos e de projeção de áudio. Era a velocidade em que girava o filme dentro da filmadora. Película. O cinema teve muitas fases importantes. Hoje, se você olhar para trás, você assiste um filme de Chaplin, por exemplo. Você vai ver que aquelas imagens de Chaplin, elas se movimentam muito rapidamente. E as pessoas ficam, mas esse Chaplin era assim mesmo e tal, né? Não, ele filmava normal. Só que à época, a filmadora rodava 16 fotogramas por segundo. E quando os filmes de Chaplin foram recuperados, nós já estávamos rodando 24 fotogramas por segundo. Então, uma filmagem feita em 16 quadros, reproduzida em 24 fotogramas por segundo, ela vai dar um movimento apressado. É como são engraçados os filmes de Chaplin. E as pessoas não sabem o porquê. Agora está esclarecido, viu? E aí, a decadência cada vez mais do cinema brasileiro foi se acabando, porque já era proibido falar de cultura, falar de cinema. A gente não podia mais pensar, não podia realizar mais trabalho, porque já tinha a tal da ditadura, aquele negócio todo, perseguindo os atores. Inclusive, até nós, acrianos, fomos perseguidos pela essa tal lei. O filme Fracassou Meu Casamento, que é um filme acriano, bem brasileiro, foi preso lá em Brasilé, numa abertura lá de um aniversário da cidade. Nós tivemos a infelicidade de ter o nosso filme preso por causa dessa lei que já proibia do cinema brasileiro, o cinema acriano, os artistas pensarem. As mudanças da estrutura urbanística da cidade dentro de um determinado espaço e dentro de um determinado tempo. O cinema tem essa capacidade de trazer essa informação, tanto da alteração da linguagem, como a alteração do espaço geográfico. Além disso, o cinema nos ensina aspectos também da vestimenta, né, do comportamento da juventude, como que a juventude se vestia nos anos 70. Aí a gente vai perceber, né, as calças pantalomas, né? É o seguinte, os chamados sapatos cavalos de aço, usados nos anos 70, os cabelos Black Power, utilizados durante esse período. O cinema vai trazer todo esse aspecto cultural e comportamental de um determinado povo, dentro de um determinado espaço e trazendo o passado dentro da luz da atualidade. Assim, que eu acho que é o cinema talvez pulsante que a gente tem hoje, é o cinema feito por povos tradicionais. A gente tem muita coisa boa, muitos filmes bons, né, feitos por cineastas indígenas, né? Então, como Chuva e Cantoria na Terra dos Mortos, enfim. Mimi, né, feito pelo Issacar Runecuim aqui do Acre. Eu já me transformei em imagem do Zezinho. A gente tem uma produção
feita nessas aldeias e comunidades da floresta que realmente vale a pena a nossa atenção. É uma indústria de entretenimento, embora o cinema seja, sabe, uma ferramenta importante no registro, na documentação, na denúncia, né, no questionamento, enfim, em propor outras formas de ver o mundo que não é só o que o cinema mostra no seu quadrado, né? Mazzaropi eu assisti todos, depois Teixeirinha o Gaúcho, as pessoas faziam fila, mas era fila quilométrica para assistir o filme do Teixeirinha. Então isso, cada dia que passava, eu ficava mais apaixonado pelo filme brasileiro por uma razão. Os filmes internacionais, legendado. Aí eu não gostava, mas quando chegava o filme brasileiro, era a minha paixão. É tão provável que eu passei a fazer cinema. Os cafeeiros e os industriais de São Paulo, tomando por base o que havia nos Estados Unidos e em outros países, organizaram uma empresa de cinema chamada Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Isso ainda nos anos 40, final dos anos 40. E importou técnicos de diversos países para cá, para compor esse estúdio da Vera Cruz. E a Vera Cruz fez história. Logo que a Vera Cruz começou a produzir seus filmes, como Tico Tico no Fubá, Uma Pulga na Balança, Apassionata, Sinhá Moça, e depois O Cangaceiro, quer dizer, filmes com uma visibilidade muito grande internacional, que conquistaram os prêmios empresários do Rio, da mesma forma que São Paulo fizeram a Cinédia como um bom negócio para o cinema. E a Cinédia trouxe contribuições importantíssimas como uma grande empresa, como empresa organizada, para se fazer o cinema no Rio de Janeiro. Tomando por base essas duas iniciativas, ainda podemos citar o estúdio Carmen Santos. Carmen Santos era uma mulher que também tinha um poder aquisitivo, de família nobre. Ela montou um estúdio Carmen Santos, que também competia com a Vera Cruz e competia com a Cinédia. De certa forma, a Vera Cruz e a Cinédia polarizavam o cinema em São Paulo e no Rio. Era tido como indústria, um produto nacional que ganhava um público fantástico. Uma das coisas mais bonitas, né, que eu vi entre os cineastas acrianos, eu acho que foi, não sei se foi o Adalberto Queiroz ou o Tony Van, que falaram que eles começaram a produzir cinema depois que encontraram uma cartilha, um livreto que era como fazer cinema, né? Isso lá nos anos 60, 70, e aquilo foi suficiente para tocar no coração deles, né, a vontade de fazer filmes, né? E que começaram então ali de uma maneira autodidata, né, de uma maneira muito bonita. E somente nos anos 2000, com a usina de arte, que a gente tem um curso de formação de cinema aqui no Acre, e que foi responsável pela formação de toda uma geração que está atuante, né, ainda hoje no mercado audiovisual, não só aqui do Acre, mas da Amazônia. A gente tem a Isabela Amsterdã, Ítalo Rocha, né, e outras pessoas que são frutos desse processo de formação que foi super importante aqui no Acre, que foi a Escola de Cinema da usina João Donato. E a gente não tem como falar da Escola João Donato sem lembrar do nome desse grande cineasta, né, que faleceu aí recentemente, que foi Maurício Capovilla, que chegou no Acre com essa ideia, com essa proposta, e aqui ele ganhou o terreno fértil para criar a usina de arte, na usina de arte João Donato, a Escola de Cinema. Isso toca as pessoas, né? Na sua cabeça, no seu sentimento, né? Na sua informação, no conhecimento. Então, acho que, por exemplo, o dia do cinema é, hoje em dia, o dia do cinema é todo dia, sabe? O cinema faz parte da realidade cultural, de comunicação, de educação e de conhecimento, sabe?
do mundo inteiro. Em 1979, com a realização do primeiro festival Acreando Filme Super 8, surgiu um filme chamado Xadrez, animação de Silvio Margarido e Binho Marques, que ganharam o primeiro lugar naquele festival. Pois é, olha, aquele momento do começo da relação com o fazer cinematográfico, ele foi de descoberta, sabe? Não sabíamos de nada, não sabíamos o que queríamos, não sabíamos o que iam fazer, mas testamos, fomos, né, em busca desse tipo de representação. Além de ser uma coisa completamente amadora, né, que eram de rapazes que gostavam de cinema, de história em quadrinho, tudo, que queriam ver as possibilidades dessa linguagem, né, mas que acabou esbarrando na questão por exemplo, do conhecimento técnico, do conhecimento teórico. Tempos depois, o Sérgio Carvalho, que havia participado de alguns festivais conosco, veio com a realização do Festival Pachamama, o Festival de Fronteira. O Pachamama já recebeu muita gente interessante, né? Cineastas latino-americanos, amazônidas, né? Assim, que realmente são importantes para a nossa história cinematográfica, né? Entre eles eu posso colocar o Van Sancarelli, que é o cineasta e criador do Vídeo nas Aldeias, responsável pela formação de centenas de realizadores indígenas em todo o Brasil. A gente tem o Silvio Darim, né, importante cineasta brasileiro. Conseguimos fazer uma homenagem em vida, né, ao grande cineasta e ator José Mujica, o nosso querido Zé do Caixão, que também já nos deixou, né, já passou pelo Pachamama o ator Matheus Natergalli, Heron Cordeiro, né, e tantos outros atores que vieram, Lucélia Santos, né, que vieram a brilhantar aí a realização do festival, e cineastas latino-americanos também, né, a gente teve aqui Luiz Ospina, famoso diretor colombiano, e muitos outros, né, de toda a América Latina que fizeram presença aqui no Festival Pachamama. José Campuzano, que junto com a turma da Usina de Arte produziu um longa-metragem aqui no Acre, né, uma contrapartida do festival também na formação, né, na formação prática. Então a gente teve aí muitos cineastas, né, cineastas acreanos que já passaram pelo festival, que foram homenageados, como Silvio Margarido, né, o próprio pessoal da Zassine, Danilo de Sacre, que a gente já teve 3 ou 4 mostras especial dos seus filmes, né, e tantas outras pessoas. Que não é possível fazer cinema sem tu ter um equipamento tecnológico para isso, né? Antes, a gente tinha que mandar revelar aqueles nossos bombinetes de 8 milímetros, passava um mês, quando voltava a gente ainda ia montar, colar, tudo, enfim. Hoje, com o celular, você faz um filme, né? Em termos de que a linguagem audiovisual, a linguagem do cinema, vai estar implícita, sabe? Quando um equipamento como um celular vai estar registrando, ou documentalmente, ou questões ficcionais, né? De uma forma que depois alguém vai absorver aquilo. Quero aqui parabenizar a todos os produtores do cinema brasileiro, né? Especificamente o cinema acreano. Eu agradecer a todos vocês pelo esforço de continuarem produzindo arte em nosso país. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até o presente momento e a estes cineastas que debateram conosco este cinema brasileiro, e olha que ninguém conversou 1/3 de uma unha do que isso representa para nós. Aqui eu abraço todos os nossos telespectadores em todas as cidades e na zona rural. Peço ao grandioso Deus que nos dê, por nosso Senhor Jesus Cristo, uma noite para lá de tranquila,
um sono profundo e reparador e um despertar feliz. Voltarei na próxima quarta-feira e este programa terá reprise domingo às 8h30 da noite. Um grande abraço e até breve.